Olá, alunos da terceira série, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, ministrante da nossa querida disciplina Língua Portuguesa. Vamos ver o que teremos na nossa aula de número 16. Acompanhe comigo. Objeto de conhecimento, planejamento e produção de textos literários, jornalísticos, orais e multissemióticos, usos expressivos de recursos linguísticos, paralinguísticos e cinésicos. Como detalhamento, nós temos aí planejamento, elaboração, revisão, edição, escrita e reescrita de textos literários e jornalísticos orais, considerando o contexto em que foram produzidos, a forma de composição e o estilo, a clareza, a coesão, a variedade linguística empregada, os elementos relacionados à fala e à cinésica, certo? Então, vamos comigo à nossa aula. Muito bem, olha onde eu vim parar, né? Neste cenário aqui maravilhoso de castelos, princesas, né? De bruxas. O que isso tem a ver com a nossa aula de hoje, professor? Vamos reviver aí um pouquinho a nossa infância e algo que está presente também, né? Dentro dos nossos gêneros literários, do contexto em que nós estudamos a língua portuguesa também na terceira série do ensino médio. Vamos relembrar um pouquinho do que é o conto, né? O que seria um conto? Porque nós vamos falar na nossa aula de hoje de contos contemporâneos, de contos atuais, certo? Então, o conto é um gênero literário que possui narrativa curta. Tem sua origem na necessidade humana de contar e ouvir histórias. Olha só, um conto ele serve para contar e ouvir histórias, né? Está baseado nisso. Passa por narrativas orais de povos antigos, trilhando pelos gregos e romanos, pelas lendas orientais, parábolas bíblicas, novelas medievais, até chegar a nós como é conhecido hoje, né? O nosso, então, conto contemporâneo que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, né? Temos aí, então, uma narrativa, né? O conto nós chamamos de narrativa. Continuando, o conto é um relato de acontecimento falso ou verdadeiro. O contar, que é do latim computare, né, uma história, em princípio, oralmente evolui para o registrar as histórias por escrito. Então, é alguém que contou, né, algo e esse conto foi registrado, este contar, este narrar, foi registrado por alguém, né? Contamos aí, então, histórias, né? Foi redigido por escrito. Continuando, o contar não é simplesmente relatar acontecimentos ou ações, pois relatar implica implica que o acontecido seja trazido outra vez, isto é, né, outra vez, mas latum, que é trazido, que vem de fero, eu trago. Então, contar não é só simplesmente relatar, e aí ele vai né, o autor, ele explica, né, o que é esse relatar, relatum, né, que vem aí do fero. Então, outra vez, trazido outra vez. E o contar, ele não é o relatar, né? Nós temos situações novas, tá bom? Continuando, por sua vez é trazido por outra vez por alguém que ou foi testemunha ou teve notícia do acontecido. Então, o conto, ele se origina aí, né? Alguém que testemunhou, que é o narrador, né? Ou estava ali presenciando o seu acontecido também, tá bom? O conto, no entanto, não se refere só ao acontecido, não tem compromisso com o evento real. Nele, realidade e ficção não têm limites precisos. Um relato copia-se, um conto inventa-se, afirma Raul Castangino. Então, um conto, né, um relato a gente pode copiar, e um conto não, um conto a gente pode inventar. Vocês já não ouviram aquele famoso ditado, quem conta um conto aumenta um ponto, ou seja, sempre nós vamos ter aí algo novo dentro de um conto, ok? A essa altura não importa averiguar se há verdade ou falsidade, né, no que diz respeito aí ao conto. O que existe aqui, o que existe é já a ficção, a arte de inventar um modo de se representar algo, né? Então, nós já temos a ficção e nós temos essa arte de inventar algo, né? O que nos mostra esses contos.
A estrutura do conto, gente, nós vamos começar a falar mais detalhadamente, né? Já sabemos o que é. Então, a estrutura do conto ela é formada por situação inicial, o desenvolvimento e uma situação final. Temos essas 3 etapas aí, tá? É a estrutura em si do conto. Situação inicial, desenvolvimento e a situação final. Essa divisão ela é parte importante para a composição do enredo. Então, o enredo que vai ser narrado ali, né, o fio condutor, a história, ela vai ter essa divisão. Nós vamos ter uma situação inicial, essa situação inicial vai ter um desenvolvimento, e nós vamos ter uma situação final, né, desse desenvolvimento, tá bom? Então, o conto, né, ele é composto basicamente por essa situação inicial, o desenvolvimento e a situação final. Nós vamos ver agora, então, detalhadamente aí essa parte, né, da estrutura dos contos. Acompanhem comigo. A situação inicial, né? Nós temos, então, aí a situação inicial. Olha o cliquezinho aparecendo. Evidencia a situação que dará início à narrativa, apresentando os personagens, o tempo e o espaço, descrevendo-os. Trata-se de um trecho essencial para localizar e captar a atenção do leitor. Na introdução também se apresenta a situação inicial, que será desenvolvida ao longo do texto por meio do conflito, clímax e desfecho. Esses termos serão explicados daqui a pouquinho, tá bom? Então, nós temos na situação inicial, ali, né, a introdução do conflito que vai se gerar dentro do nosso enredo. Depois da situação inicial, nós temos o desenvolvimento, né? Clique aí no desenvolvimento. É nesse momento que surge a quebra do aspecto predominante descritivo e o conflito começa a ser percebido pelo autor. Esse conflito resultará no clímax, né, num ponto de tensão ali. Ó. O momento maior de tensão da narrativa é o clímax. Então, o clímax ele está dentro do desenvolvimento. Depois do desenvolvimento, nós temos a situação final. Isso mesmo, clique aí na situação final. É o momento de desfecho do conto. Então, é quando tudo vai ser resolvido, né? Resultando aí na quebra ou confirmação de uma expectativa. Nesse trecho, o conflito passou e os personagens são inseridos em uma nova situação, né? Vai ter, então, ali um momento de desfecho, a resolução desse conflito, desse clímax que nós tivemos ali naquele ponto de tensão que nós tivemos lá no desenvolvimento, certo? Então, nós já conhecemos aí a estrutura básica do conto, e aí nós precisamos considerar alguns elementos fundamentais, né, que dão aí ao conto uma boa estruturação da narrativa. Vejam comigo. O conflito, o clímax, que eu já dei aí um trechinho para vocês, e o desfecho. Clica no conflito, olha só. Trata-se do momento em que ocorre uma oposição entre elementos da narrativa, resultando em uma tensão que organiza os fatos. O conflito instiga o leitor em relação à narrativa. Então, esse conflito ele vai ocorrer aí com uma oposição entre elementos da narrativa, né? Que nós temos. Nós vamos ter uma tensão ali que vai organizar os fatos, certo? Continuando, o clímax, né? Vamos clicar ali no clímax. O clímax, né, é quando a narrativa alcança uma tensão máxima. Temos um ponto ali de tensão máxima. É o ponto culminante do conflito. Trata-se também de uma técnica muito utilizada para despertar a curiosidade do leitor, para manter ali o leitor, né, atento ao que vai acontecer no texto, ele lê até o final. Nosso último tópicozinho ali da parte, né, da estrutura, o desfecho. Vamos ver o que é o desfecho? Trata-se da situação final, ou seja, a solução desse conflito, né? Ele vai encerrar, então, aí, o conflito que foi apresentado lá nos outros tópicos, certo? Então, nós vimos até aqui, né? Trouxe, inclusive, esse cenário para vocês verem de castelos, princesas e bruxas, para a gente relembrar, então, aí, o que é o conto. Nós já estudamos isso em outras aulas, né? Desde lá do ensino fundamental,
que nós vamos ter os elementos da narrativa, nós vamos ter a estrutura de um conto. Então, foi mais para nós relembrarmos, né, e trazermos mais algumas informações relevantes agora para a terceira série. Então, já sabemos a estrutura básica do conto e relembramos o conceito de um conto. Agora, nós vamos focar no conto contemporâneo, né? O que é o conto contemporâneo, professor? Olha só. O conto contemporâneo, segundo Reis 87, é reflexo de uma narrativa que se foi construindo nas últimas décadas, tá? Algo mais atual. Substitui a estrutura clássica pela construção de um texto curto, com o objetivo de conduzir o leitor para além do dito, para a descoberta de um sentido não dito. A ação se torna ainda mais reduzida, surgem monólogos, destaca-se a exploração de um tempo interior, psicológico, e a linguagem pode, muitas vezes, chocar pela rudeza, pela denúncia do que não se quer ver, certo? Então, olha só. Vim aqui, né, no cenário das Princesas dos Castelos, para a gente falar do que é conto, mas o conto contemporâneo, ele deixa todo esse cenário aqui que nós estamos, nessa parte aqui que nós estamos, deixa um pouco de lado isso, né? Essa parte do fantasioso, do imaginário. O conto contemporâneo, ele quer algo a mais. Ele deixa uma mensagem, ele quer uma interpretação, né? Ele sai do óbvio. Então, desaparece aí a construção dramática tradicional, que exigia um desenvolvimento, um clímax, né, e um desenlace, e em contrapartida cobra a participação do leitor, para que os aspectos constitutivos da narrativa possam ser por ele encontrados e apreciados, né, alguns elementos constitutivos que vão ali construir, então, essa narrativa, tá bom? Continuando. Exige uma leitura, então, que descortine não só o que é contado, mas principalmente a forma como o fato é contado, a forma como o texto se realiza. Então, tudo que faz parte ali, né? Como que ele foi construído, como que ele foi contado, né? Qual era a intenção, qual a intenção por trás desse contexto, né? O contexto desse conto faz parte dos contos contemporâneos. Nós vamos ver agora um vídeo, né, de um conto chamado A Moça Tecelã, da autora Marina Colasanti, tá bom? Então, vocês vão acompanhar comigo e daqui a pouquinho a gente volta para comentar, então, esse conto. A moça Tecelã acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite, e logo sentava-se ao tear. Linha clara para começar o dia, delicado traço cor da luz, que ela ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. Depois das lãs mais vivas, quentes lãs iam tecendo hora a hora em longo tapete que nunca acabava. Se era forte demais o sol e no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na lançadeira grossos fios cinzentos do algodão mais felpudo. Em breve, na penumbra trazida pelas nuvens, escolhia um fio de prata que em pontos longos rebordava sobre o tecido. Leve, a chuva vinha cumprimentá-la à janela. Tecera tudo o que fazia, tecera tudo o que queria fazer. Mas tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha. E pela primeira vez, pensou em como seria bom ter um marido ao lado. Não esperou o dia seguinte. Com o capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia. E aos poucos seu desejo foi aparecendo. Chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, sapato engraxado. Estava justamente acabando de entremear o último fio da ponta dos sapatos quando bateram a porta. Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de pluma e foi entrando em sua vida. Aquela noite, deitada no ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que teceria para aumentar ainda mais a sua felicidade. E feliz foi durante algum tempo. Mas se o homem tinha pensado em filhos, logo os esqueceu.
porque tinha descoberto o poder do tear. Em nada mais pensou a não ser nas coisas todas que ele poderia lhe dar. Sem descanso, tecia a mulher os caprichos do marido, enchendo o palácio de luxos, os cofres de moedas, as salas de criados. Tecera tudo o que fazia, tecera tudo o que queria fazer. E tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior que o palácio com todos os seus tesouros. E pela primeira vez pensou em como seria bom estar sozinha de novo. Só esperou anoitecer. Levantou-se enquanto o marido dormia, sonhando com novas exigências. E descalça, para não fazer barulho, subiu a longa escada da torre, sentou-se ao tear. Desta vez, não precisou escolher linha nenhuma. Segurou a lançadeira ao contrário e, jogando a velor de um lado para o outro, começou a desfazer seu tecido. E novamente se viu na sua casa pequena e sorriu para o jardim além da janela. A noite acabava quando o marido, estranhando a cama dura, acordou e, espantado, olhou em volta. Não teve tempo de se levantar. Ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos e ele viu seus pés desaparecendo, sumindo as pernas. Rápido, o nada subiu-lhe pelo corpo. Tomou o peito aprumado, o emplumado chapéu. Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara e foi passando-a devagar entre os fios, delicado traço de luz que a manhã repetiu na linha do horizonte. Muito bem, já mudei de cenário aqui para vocês para nós falarmos do nosso conto contemporâneo, em especial da nossa moça tecelã que está aqui tecendo, né, no seu tear, muito bem aí, conforme nós vimos no nosso conto, tá? Então esse conto, gente, ele é a moça tecelã, né, da autora Marina Colasanti, é um conto de fadas moderno, que retrata aí a história de uma moça que passava os dias, né, trabalhando intensamente em um tear, né, que é essa nossa máquina aqui que vocês estão vendo, mas se encontrava em harmonia com o mundo. Ela passava, então, o tempo dela ali no seu tear em harmonia com o mundo. E aí, num segundo momento, ela passa a sentir uma necessidade, né, de ter um marido, de ter filhos. No entanto, quando ela tece ali aquele homem, e o homem descobre o poder desse tear, passa a apresentar então aí os desejos materiais, né, cada vez maiores. E a moça passou a consumir aí todos os seus dias trabalhando incansavelmente para satisfazer aí o marido e começou a se sentir triste, né, depois de tudo isso. E aí nós temos um terceiro momento que ela toma a iniciativa de desfazer todos os bens que tinha tecido e até destecer também, aí, desfazer o companheiro, né? A partir daí, então, ela restaura a harmonia e volta a ser feliz. Nós fazemos, então, aí uma leitura desse conto com uma perspectiva da crítica feminista e observamos a presença da temática da mulher na sociedade contemporânea, em que o casamento e a construção de uma família não são os únicos caminhos para a realização da mulher, né? Para a sua realização em si, certo? É uma leitura por alto, então, desse conto A Moça Tecelã. Lembra que eu falei para vocês que o conto contemporâneo, ele instiga, né, o leitor a pensar que tem algo por trás? Exatamente isso que acontece aí no nosso conto A Moça Tecelã. Nós vamos fazer uma análise detalhada dessa narrativa, acompanhem comigo. Olha só. Nós temos, então, aí uma situação inicial, né, nesse conto A Moça Tecelã. A moça, então, vivia seus dias ali tecendo, né, as cores do dia e o pouco que precisava para viver. Vivia a vida tranquila ali. Então, o conto inicia descrevendo a protagonista, que é a personagem principal, a moça, em sua ação de tear. Vamos ver um trecho aí que relata isso, ó. Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiras da noite, e logo sentava-se ao tear. Linha clara para começar o dia, delicado traço cor da luz, que ele ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. Então,
Nesse trecho aí nós entendemos, né, que ela descreve uma situação inicial em que ela sentava no tear e ia tecendo ali seus dias calmamente. O desenvolvimento do texto, então, ele ocorre, né, como enredo, como enredo, o conto fala sobre a vida de uma moça que passava os dias tecendo. Ela tecia desde a claridade do dia até os alimentos que consumia. Porém, um dia a moça percebeu que se sentia sozinha e começou a tecer o marido para lhe fazer companhia. Então, antes que a moça tecesse o último fio dos sapatos do futuro marido, um homem bateu à porta. Naquela noite, junto com seu amor, a tecelã pensou na família que teceria para aumentar sua alegria. Então, o nosso conto ele se desenvolve a partir disso, né? Dessa criação do marido. O marido começa com desejos ali de bens materiais e ela pensa, né, aí em criar uma família, enquanto ele estava só pensando nos bens materiais que ele poderia ter com a moça tecendo. E ela passou a trabalhar, então, incansavelmente para satisfazê-lo, né? E aí, como que acontece a situação final, professor? Olha só. Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara e foi passando devagar entre os fios, delicado traço de luz que a manhã repetiu na linha do horizonte. A moça novamente vê-se em sua pequena casa tecendo a manhã no horizonte. Então ela desfez tudo, né? A situação final foi que ela desfez tudo e voltou a ter o que ela tinha, né? A ser o que ela era, tecer como ela tecia antigamente. Como que a gente vê o conflito nesse conto? Dentro do conflito deste conto, temos em que a moça tecelã acontece com... Dentre o conflito deste conto, temos que em A Moça Tecelã acontece quando a moça começa a desejar ter um marido para viver ao seu lado, pois ela estava se sentindo muito solitária. Então esse é o conflito que nós temos aí dela, né? Ela começa a se sentir solitária, ela começa um conflito ali interno dela e aí ela decide então tecer esse marido. E o clímax da história, professor? Então, ela, cansada do modo, né, que vivia, decide voltar à sua vida anterior, a vida que não tinha trabalho e sim prazer, né? Ali é o ponto mais alto. Então, é quando o marido dorme e ela começa a desfazer, né, seu tecido, que é a sua vida. Desmancha os cavalos, as estrebarias, as escadarias, o castelo e, por fim, o próprio marido ambicioso, certo? E aí, como desfecho ainda, nós temos, né, a moça teve a autonomia de tomar sua vida para si, desfez o homem de sua vida e se impôs e voltou à sua vida antiga, onde era realmente feliz e realizada sem a necessidade de um homem, né? Então vejam que um simples conto ali da Marina Colasanti, A Moça Tecelã, nos faz ter essa reflexão, né? Ela quer, nos instiga, o conto contemporâneo ele nos instiga a ter um pensamento, a refletir sobre algo, né? E aí nós temos essa lição aí com o conto A Moça Tecelã. Nós temos algumas características, então, do conto contemporâneo. Acompanhem comigo. Primeiro delas, né? Primeira característica, o conto contemporâneo interage com o leitor, que eu acabei de falar para vocês, fazendo-o ir além do que não está escrito. Tudo que eu comentei com vocês aqui está além, né, do que está escrito. Foi uma interpretação que eu tive e que vocês podem ter também essa interpretação, né, ou outras interpretações. Ele precisa interagir com o leitor, né, para que a gente vá além do que está escrito ali no papel. Outra característica, né, a concisão, algo, né, coeso, breve, economia de palavras, não tem tanta profundidade, né, unidade de tempo e ação, narração de um episódio, ou seja, o início, meio e fim são bem lineares, né, e tem poucas personagens. Vocês veem aí que só aparece a moça tecelã e também o marido depois, né? Continuando. Poucas personagens intervêm na narrativa, acabei de comentar com vocês. Cenário é limitado, então vejam que só aparecia ali o cenário do castelo que foi tecido, da casa onde ela tecia, né? Coisas breves, coisas simples, coisas rápidas. O cenário é muito limitado, o espaço é restrito. Nós não temos tantos espaços, tantos cenários ali dentro do conto, né? Basicamente a casa onde ela tecia e também
o castelo que ela construiu depois ali com as estribarias, enfim, né, para agradar o marido. Continuando, a ação é reduzida ao essencial, ou seja, há um só conflito, né? Essa ação ela foi reduzida, é realmente aquilo que importa, né? E só temos um conflito, nós não temos vários conflitos, né, dentro do nosso cenário, certo, pessoal? Então vejam que nós fizemos um paralelo daquele conto tradicional, né, que nós estamos acostumados ali, das princesas, dos castelos, das bruxas, com o conto contemporâneo, com todas essas características que eu trouxe para vocês, né? O conto contemporâneo ele já não tem tanta essa precisão, na verdade, essa formalidade, né, que os outros contos ali têm, uma estrutura, os elementos todos presentes quando a gente faz uma análise. O conto contemporâneo não. Ele já tem algo mais breve, né, mais discreto, mas que faz o quê? O leitor interagir, né, o autor com o leitor interagir, eu refletir sobre o tema. Vejam vocês pegando e fazendo essa leitura do conto A Moça Tecelã. Inclusive, é uma dica que eu dou. Leiam o texto, né, todo na íntegra. Observem ali a composição, o que o leitor, a autora, né, a Marina Colasanti, realmente quer passar. Qual é a visão da moça tecelã sobre o universo, sobre ali o marido, né? Percebam as intenções, as nuances que nós temos ali dentro desse texto. Então, fazendo esse paralelo desses contos mais, né, antigos, lembram lá dos contos da Branca de Neve, né, e os Sete Anões, da Chapeuzinho Vermelho, que eles vêm todos assim como uma fórmula de bolo, uma receita de bolo, né? Já vem tudo formatadinho, estruturado, temos os personagens, temos o enredo, vários personagens, temos um enredo fechadinho, temos ali o cenário aparecendo bem, o espaço, o tempo, tudo corretinho. Os contos contemporâneos não é que eles não tenham, mas eles já não focam tanto nisso. A principal intenção deles é realmente deixar uma mensagem para além daquilo que está escrito ali no texto. Tá bom, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Eu vou ficando por aqui e a gente volta numa próxima oportunidade. Até lá. Tchau, tchau.